Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou abordar neste vídeo os benefícios do exercício físico, de manter uma condição funcional do corpo ativa. A realização de alguma atividade física possui infinitos benefícios para o corpo, para a qualidade de vida. Então, manter uma vida ativa com um corpo funcional, com um corpo apto a realizar as atividades diárias com maior qualidade, sem sofrimento. E quando falamos desses benefícios, a gente está falando tanto na questão física, de oferecer maiores condições funcionais do corpo realizar as atividades diárias de maneira mais satisfatória, quanto também psicológicas, tanto na questão de liberação de hormônios, de redução de estresse, aumento da felicidade, autoconfiança, mas atuando também na questão psicológica, tanto na questão de liberação de hormônios que produzem redução de estresse, aumento de felicidade, autoconfiança, melhora na relação interpessoal. Então são inúmeros benefícios que o exercício oferece, proporciona tanto na questão física quanto emocional também. Então muitas vezes a gente recebe esse paciente que possui dores, desconfortos, já possui um sistema autônomo que a gente fala muito afetado. Então esse paciente entra com um estresse muito grande, entra com uma reatividade muito grande, ele não consegue descansar, ele entra com os nervos à flor da pele, popularmente chamado. Então quando a gente consegue inserir o exercício, inserir a atividade física na vida desse paciente, a gente percebe que esses níveis hormonais, esses sistemas começam a se reequilibrar. Então esse paciente chega num estado muito perturbado e com grandes limitações. E depois de começar a executar os exercícios que a gente orienta, esse paciente, com o passar do tempo, ele começa a ter maior qualidade de vida na questão física, de ter mais condições, mais fôlego, mais força, maior mobilidade de executar as atividades diárias dentro e fora aqui das atividades que a gente proporciona, quanto também na questão de relação, de felicidade. A gente percebe que esse paciente começa a se comunicar mais aqui dentro do consultório, a gente consegue perceber que a fisionomia dele já muda quando ele chega para o atendimento. Então esse paciente já começa a ter um semblante mais feliz, a não ter um semblante tão fechado quanto ele chegou aqui. Então a gente consegue perceber essa reintrodução desse paciente na questão social, né? Ele consegue se comunicar melhor, ele consegue ter uma interação maior com as outras pessoas, isso é importantíssimo. Então a carga emocional dele começa a ser muito mais leve, começa a ser muito mais fluido, ele começa a desenvolver o prazer por executar as atividades físicas, porque ele consegue, o corpo dele começa a responder a esse efeito, essa cascata positiva de tudo que tem relacionado à questão de atividade física. Então, liberação de hormônios, como eu falei, fôlego, resistência, prazer de se viver, vontade de executar as atividades físicas, só que estamos falando apenas dentro do contexto dos exercícios. Mas isso começa a refletir fora daqui. Então, fora do contexto de consultório e exercícios que são implementados dele aqui dentro, ele também consegue perceber um grande resultado nas atividades diárias dele, seja no trabalho, seja na faculdade, seja nos estudos, seja com a família, porque ele começa a ser uma pessoa muito mais capacitada, uma pessoa muito mais condicionada, com maior resistência, com maior comunicação, com maior autoestima para tocar em determinados assuntos, uma cascata de efeitos positivos que ele começa a perceber na vida social dele, nas relações sociais, na produtividade do trabalho, na solução de problemas que ele enfrenta ao decorrer do dia. Então ele já não encara os obstáculos do dia como o fim do mundo. Ele encara como mais um processo que ele precisa vencer naturalmente, e no outro dia vão ter outros, e ele não considera aquilo como o fim do mundo. Então ele considera como um processo natural que a gente tem que passar, e ele consegue reverter essas situações com maior facilidade, seja com problemas pessoais, familiares, financeiros, ou enfim, outros problemas.
porque o corpo dele aceita e consegue reverter essa situação com maior sabedoria, com maior controle emocional, com maior sucesso, porque os níveis hormonais dele estão mais regulados. Então o sistema nervoso central dele, que o cérebro comanda, começa a ser muito mais responsivo, ele começa a atuar melhor depois que a gente tem uma série de hormônios liberados por consequência do exercício físico. Então, alguns dos outros pontos benéficos também da gente ter uma constância na atividade física é a questão cardiovascular, porque o nosso metabolismo começa a funcionar melhor e, como eu já falei em outros vídeos, o nosso metabolismo funcionando melhor são nutrientes que chegam com maior qualidade e maior velocidade nas nossas células que precisam ser regeneradas. E tudo isso contribui para uma melhor resistência muscular, porque o nosso músculo vão tendo microlesões durante a atividade física que o corpo começa a se adaptar e capacitar melhor ele, para que o corpo seja mais resistente. Outro fator muito importante que pesa muito é a redução das possibilidades de desenvolver doenças crônicas no decorrer da vida. Outro ponto muito positivo também é a melhora da saúde mental, como eu já falei. Por quê? Pois, como eu já falei antes, o exercício físico tem a capacidade de liberar diversos hormônios que têm uma relação direta com o nosso sistema nervoso central, com o funcionamento dele. Então, a redução de estresse, o aumento de felicidade, o aumento da autoestima, do bem-estar, da qualidade de vida, começa a ter resultados muito positivos nessa questão, assim como no controle de estresse e ansiedade. Em alguns indivíduos que, ao decorrer do tempo, tendem a desenvolver problemas ósseos, o exercício físico tem a capacidade de diminuir as chances desse indivíduo desenvolver, por exemplo, uma osteoporose. O exercício, a atividade física, tem a capacidade de aumentar a densidade óssea dessas pessoas. O controle de peso também é um fator muito importante, porque com o controle de peso, a gente também começa a colher frutos da mudança da nossa composição corporal. Então, a esse indivíduo que começa a controlar o peso, ele também começa a ter uma mudança de transformar aquela massa gorda em uma massa magra, ou seja, queimar caloria e melhorar a densidade corporal dele. Outro fator também importante é a melhora no sono, porque esse indivíduo que se exercita, gasta mais energia, chega no período da noite, no horário que tem que dormir, ele se sente mais cansado, ele sente a necessidade de ter um sono mais reparador, mais profundo. Então, o indivíduo que se exercita regularmente, ele tende a dormir melhor. E como eu já falei em outro vídeo, dormindo melhor, ele tem uma recuperação celular melhor. Ele tem uma regeneração do corpo de forma mais satisfatória e vai colher os efeitos positivos disso também. Existem muitos estudos também que comprovam que a atividade física melhora na questão de memória e na função cognitiva. Ele começa a desenvolver uma memória com muito mais qualidade, assim como a função cognitiva, ou seja, aquelas funções que precisam de muito raciocínio por grandes períodos, ou uma demanda de raciocínio para desenvolver questões muito complexas. O exercício físico também oferece e proporciona um aumento dessa função de raciocínio em cima das questões que precisam ser executadas no dia a dia. E sem falar na longevidade e qualidade de vida, né, pessoal? Então, com diversos efeitos positivos sistemicamente, tanto nos sistemas musculoesqueléticos, nervosos, circulatórios, enfim, o corpo foi feito para ser movimentado. Então, sempre quando a gente movimenta, a gente dá saúde, a gente gera vida a esses tecidos, a gente tem efeitos positivos, efeitos que atuarão diretamente na nossa qualidade de vida e na nossa longevidade. Gravem essa frase: movimento é vida e vida é movimento. Com essa frase eu me despeço, foi um prazer ter vocês nessa aula. Vamos juntos em busca de uma coluna saudável e livre de dor. Forte abraço!